Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa sétima aula de PPSM. Então veja, nesse encontro eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque vocês vão se deparar com algumas ferramentas utilizadas no processo de planejamento de manutenção. E quais são essas ferramentas que ora nós iremos discutir? Vai ser o ciclo PDCA, assim como o TPM, o 5W1H e o 5S. Então são ferramentas utilizadas num processo de planejamento e manutenção que vai aprimorar, que vai agregar valor e, de certa forma, vai impactar na qualidade dos serviços da manutenção. Então veja, vamos aqui dar início a o ciclo do PDCA. Ora, e o que é o PDCA? O que é que isso significa? Então veja, aqui nós temos a representação desse ciclo. Esse ciclo ele é responsável pela melhoria contínua dentro dos processos. É isso que faz com que a gente possa hoje estar, por exemplo, com smartphones extremamente potentes. Para que vocês possam estar entendendo isso, então, primeiro, o que é que significa isso? Qual é a sequência? Então, veja, aí nós temos aqui a letra P, que é plan, porque é um sistema americano, então, o plan, que significa planejar, do, que é fazer, verbo fazer, check, que é checar, e action, que é agir. Então veja, action que é agir. Dessa forma, o que é que acontece? O primeiro passo aqui vai ser localizar os problemas, estabelecer um plano de ação. Em seguida, a gente vai estar no processo de execução desse plano, que é colocar o plano em prática. Depois a gente vai verificar o que foi realizado, se está em conformidade com o que foi planejado. E a partir daí a gente vai fazer os devidos ajustes. Não se engane, entre o processo de planejamento e o processo de execução, algumas vezes há o distanciamento, porque quem idealiza tem uma visão e quem executa algumas vezes não consegue ter a mesma visão. Agora, uma vez você planejando e você executando, então isso aproxima, mas nem sempre isso é possível. Mas mesmo assim, não sei se já tiveram a oportunidade de participar de algum projeto, por exemplo, há determinados projetos construídos em equipe e a ideia que se tem é uma, e no decorrer do desenvolvimento da atividade vocês vão verificar que fica algumas vezes um pouco distante do que foi idealizado, porque entre o ideal e o possível, algumas vezes algum distanciamento. E é por isso que aí a gente vai fazendo os devidos ajustes para poder trazer isso o mais próximo possível para o que se planeja. Para que vocês tenham ideia como isso funciona, esse ciclo de melhoria contínua, que é o PDCA, eu trouxe para vocês um processo que vai nos permitir fazer uma análise melhor disso. Então veja, aqui no canto eu apresento para vocês um telefone sem fio. Então, pela inquietação e pela necessidade de muitas vezes resolver determinadas coisas sem eu precisar estar fixo, estar preso a um ponto em que o telefone está instalado, então se pensou na possibilidade de poder fazer uso do telefone em movimento, em outros espaços. E dessa forma surge, portanto, as primeiras possibilidades disso acontecer, que foi justamente o telefone sem fio. Bem, mas isso se achou pouco, e dessa forma, porque aqui era apenas no ambiente, em torno de 20, 30 metros no máximo, ficava apenas no ambiente doméstico ou no ambiente próximo dentro do escritório. Daí se pensou uma forma diferente. Aí veio o primeiro telefone, o primeiro celular, que foi o Ericsson. E daí a telinha verde e tal. Só que veio um inconveniente. A bateria desse equipamento. Então o que é que acontece?
eles carregavam muito rápido. Então veja, nós saímos do telefone fixo para um telefone sem fio, foi um processo de melhoria contínua, e aí esse processo não parou aí, e daí veio o celular, que foi o Ericsson, telinha verde e tal. Mas mesmo assim, o que é que acontece com esse Ericsson? Parecia, né, um tijolo, né, fixava ali do lado, extremamente caro, mas havia essa possibilidade. Então já começou a fazer uso da ideia de que eu pudesse fazer uso do telefone sem que eu tivesse preso a um local, e ainda mais amplo do que o que era o telefone sem fio. E dessa forma foi se aprimorando, então já apareceu melhor um telefone menor, né? Então aí a gente vai estar com, além do Ericsson, nós tivemos uma série de outros aparelhos que vieram com essa ideia, tá? E daí então ele abria aqui uma antena para melhorar a recepção, e foi se melhorando dentro disso aí. Já com a bateria um pouquinho mais ampla, o tempo maior de carga, mas ainda uma telinha verde. Mas resultado, achou-se que era pouco, e dessa forma buscou-se melhorar. E de que forma se melhorou? Ora, se melhorou de várias formas. Então começa aí os primeiros registros fotográficos. Então celular, um telefone que eu podia fazer um registro fotográfico. Ótimo, então estava aí. A resolução não era tão boa, mas eu já podia fazer o registro fotográfico. Melhorou-se muito, e daí agregou-se a esse celular, esse telefone móvel, portanto, celular, outras possibilidades. E aí as pessoas já podiam, durante a viagem, estar assistindo uma TV, assistindo jornal, uma série de... Então surgiu aí, portanto, outros elementos que foram agregados ao telefone. Bem, e daí melhorou-se muito. Antes, quando se promovia uma festa, um aniversário, por exemplo, e daí se brinca muito porque a mulher se encarregava de preparar a festa, e o homem tinha que se encarregar de fazer a filmagem, o registro disso. Aí alugava ou comprava, né, o processo de filmagem. Aí o cara chegava lá com uma filmadora, um fio, aí resultado, na hora que estava filmando, com aquela fiação, o cuidado em registrar os momentos, demora um pouco, a hora desmontava a mesa de evento, então esse processo todo, e está aí, portanto, estava aqui um outro elemento para filmar. E hoje vocês têm, então se melhorou muito acerca da qualidade da fotografia tirada com o aparelho, com o celular, e dessa forma hoje temos uma infinidade de aplicativos em nossas mãos, né? Aqui a gente já consegue filmar em uma qualidade extremamente superior ao que se idealizou inicialmente dentro desses processos aqui do surgimento do aparelho telefônico, mas tudo isso foi possível a partir dessa ideia da melhoria contínua do ciclo PDCA. Então se planeja, aí depois se executa, e depois faz uma avaliação se o que foi executado está conforme o planejado, e vem os devidos ajustes a serem feitos. E nesse ajuste se faz um novo planejamento, e daí se executa, se compara novamente, e depois continuamente vai girando esse círculo, como o próprio nome diz, ciclo de melhoria contínua, que é o ciclo PDCA, e vai se girando a cada melhoria, a cada momento, a cada evento, o que permitiu, como eu mostrei para vocês ainda há pouco, a evolução do smartphone, com a qualidade em termos de imagem, o tempo de carga dele extremamente superior, não precisa mais ser aquele tijolo enorme, então você já vai estar notando aqui extremamente fino, tá, para o que era esse tijolo, tá? Então não em espaço de apenas 20 metros, mas em qualquer parte que você tiver o sinal, você vai estar fazendo uso do aparelho, tá? Então extremamente amplo para o que se idealizou no primeiro momento, quando se pensa na telefonia em que você estava com equipamento
com equipamento, no caso, móvel, certo? Bem, e dentro desse processo do ciclo PDCA está aqui uma essência do processo planejamento. Então, se pensou, e aí vai se planejar o que se pensa. E dessa forma, se usa aí uma planilha também velha, conhecida no processo de planejamento de organização em qualquer espaço, que é o 5W2H. E como é isso? Então, queira prestar atenção, que é uma outra ferramenta extremamente utilizada e que vocês possivelmente já devem ter feito uso dela ou acompanhou o processo da utilização desse elemento, dessa planilha 5W2H. E o que é isso? Essa planilha, você precisa dizer o que, tá? O que vai ser feito, por que isso precisa ser feito, como isto vai ser feito, onde isto será feito, quem o fará, então quem é o responsável, quando isso será feito e quanto isso vai custar, certo? Por isso fica aí o what, why, how, where, who, when e how much, tá certo? Que é quanto isso aí vai estar custando, ok? Então, essas ferramentas, portanto, esse 5W2H nos permite, essa planilha 5W2H nos permite ter uma ideia clara do que deve ser feito. Você deve estar traçando as ações a serem produzidas. Bem, e aí aqui tem uma adaptação, onde você vê outros elementos que é acerca do status, como é que está isso. Tá? Então, realizado, em andamento, tá? Não iniciado, pendente, e você vai estar acrescentando esses elementos. Aqui, por exemplo, uma coisa a ser feita. Então, a avaliação da função pronto. O que é preciso ser feito aqui? A avaliação de ruído, para o PPRA, certo? Então, avaliação de ruídos para o PPRA. Então, o que é que vai ser feito? Vai ser feita a avaliação da função por conversas com os empregados. Por que isso vai ser feito? Porque ninguém entende mais sobre o processo de trabalho que o trabalhador. Como isso vai ser feito? Vai criar uma planilha com perguntas a serem feitas ao trabalhador, a serem entrevistados. Onde é que isso vai ser feito? No setor de lixamento. Quem fará isso? O técnico de segurança. Quando? Aí está aqui uma data. Quando? Então, 2 horas de trabalho, tá certo? E quanto é que isso custa? Tá? Aí vai estar colocando aqui. Outra coisa que vai ser feito, vai avaliar os indicadores dos exames operacionais. Por que isso precisa ser feito? Como isso vai ser feito? Onde? Quem fará? Quando isso vai ser feito e quanto isso vai custar, certo? Aí vem, portanto, todo e qualquer processo ele vai estar passando por isso. O que vai ser feito? Por que isso precisa ser feito? Como será feito? Onde? Então, essa é a planilha de 5W2H, certo? É uma outra ferramenta que a gente precisa estar atento na hora de você estar realizando as atividades baseadas nessa ideia do ciclo PDCA. Bem, eu já devo ter discutido com vocês acerca do tipo de manutenção. E dentro desse tipo de manutenção, na hora da gente se organizar, na hora de fazer uma planilha de manutenção semanal, né, eu preciso estar atento para a prioridade. E isso vai levar em consideração também o tipo de manutenção a ser feito e que nós já discutimos isso logo no nosso primeiro encontro. Então, nós vamos ter aqui inspeção preditiva, ou manutenção preditiva, que é inspeção, tá? E a análise, acompanhamento, monitoramento do equipamento, manutenção preventiva, como o próprio nome está dizendo, vai estar prevenindo, vai ser conforme a orientação do fabricante, será feita inspeções técnicas. Aí nós temos inspeção autônoma. E o que é isso, inspeção autônoma? Isso aqui é uma das outras ferramentas, um dos outros elementos que é bastante utilizado, é um dos pilares mais importantes do TPM. Ora, e o que é TPM?
Pronto, aí a gente entra no outro elemento que eu havia chamado a atenção de vocês logo no início desse encontro. Veja, o que é o TPM? Então, é manutenção produtiva total. É um sistema americano, então é o contrário, é manutenção produtiva total. E ela é responsável por garantir uma melhor performance, tá? Dos equipamentos. De que forma isso é feito? Isso aqui é feito a partir da análise dos dados, dos indicadores apresentados dentro da empresa. Isso aqui se faz um filtro, é aqui onde se utiliza aquelas ferramentas que vocês discutiram, se faz aqui uma análise da performance do equipamento e a partir do histórico das informações processadas, a gente vai estar fazendo a análise de desempenho desses equipamentos, que é justamente a performance dele. E a partir dessa análise, aí a gente vai fazer um processo de Pareto, vai paretar e vai verificar, portanto, as condições reais do equipamento. E dentro disso a gente vai estar atacando o fluxo maior, a gente vai estar atacando 80%, na verdade, o impacto de 80%, só que em 20% das ações necessárias dentro do processo de planejamento. Então veja, quais são esses pilares, o que é que sustenta, portanto, essa política de manutenção chamada manutenção produtiva total, que é a TPM. Tá? Então, isso na verdade é uma política de manutenção que vai estar trazendo diretrizes claras, com objetivos precisos, com metas exequíveis, e isso a partir da análise dos indicadores, certo? Sempre costuma ter no processo de implantação uma equipe responsável por monitorar as ações de implantação desse sistema e que apresentam resultados sempre exitosos quando bem aplicado, tá? E como é que funciona? Quais são esses pilares? O que é que sustenta esse processo de manutenção produtiva total? O próprio nome já está dizendo, manutenção produtiva total. É uma manutenção voltada para produzir integralmente. E aqui há uma série de mudanças de conceito. Observe que aqui nesse primeiro pilar ele está com manutenção autônoma. Isso aqui a partir da década de 90 começou a se implantar aqui no Brasil esses processos. E daí surge aqui, portanto, em termos de função, deixe-me ver como eu vou colocar para vocês, surge aqui uma função que passa a ser regulamentada, passa a ser aceita e torna-se registro profissional de algumas pessoas dentro da equipe. Ao longo do tempo, algumas pessoas, vamos pensar aqui na área industrial, havia algumas pessoas que tinham certa afinidade e acompanhavam o processo de manutenção dos equipamentos dentro das plantas. E ele fazia praticamente todo o serviço, ele acompanhava quando o mecânico vinha, quando os técnicos chegavam, ele já acompanhava essa atividade, já se adaptou à atividade e ele mesmo já conseguia resolver determinados problemas. Só que ele não era autorizado a resolver esses problemas, porque ele não era treinado para isso, e isso caracterizava em termos legais ou ilegais, vamos pensar assim, o desvio de função. E se ele sofresse um acidente na execução dessa atividade, a empresa estaria comprometida, a empresa estaria e, portanto, seria responsabilizada por esse processo de desvio de função. E dessa forma incorporou-se aqui, portanto, uma política já aplicada nos Estados Unidos, aplicada no Japão e em outros países, aí voltado para essa ideia da manutenção produtiva total. E o que é isso? Como é que funciona? Aí surge, portanto, a imagem do operador mantenedor. É aquele cara com vasta experiência no processo de operação, mas que já estava também já sabia também resolver os problemas, uma série de problemas de manutenção voltada para o equipamento que ele operava. E daí muda-se, portanto, o conceito e o paradigma, digamos assim, do serviço dentro dessas áreas operacionais, dentro de determinadas plantas. E
Assim posto, ele passa aí a assumir uma outra postura diante do equipamento. Então, ele assume a ideia, aquela postura de que do meu equipamento cuido eu. E mesmo porque ele, sendo conhecedor de qual a melhor performance para equipamento, ele sabia exatamente quando o equipamento estava perdendo em termos de performance, tá? Em termos de rendimento, e dessa forma sabia fazer os devidos ajustes. Só que para isso ele precisou, em termos de regulamentação, ele precisava ser treinado. Então a empresa precisava emitir um registro de treinamento. Então, algumas vezes ele buscava fazer treinamento externo, outras vezes o que se chama treinamento, training job, tá? Então, treinamento em local de serviço. Então, treinamento training job é justamente isso. Treinamento no local de trabalho. No próprio local de trabalho, ele era treinado para executar determinados serviços de manutenção do equipamento. E daí, portanto, vem a manutenção autônoma, em que não precisava ser deslocado uma equipe de manutenção para executar determinado serviço. Ele acompanhava, ele percebia que havia um termo de perda de performance, parava o equipamento, programava com o pessoal da manutenção, fazia intervenção junto com o pessoal da manutenção. Outras vezes ele fazia isso já sozinho. Determinados ajustes, pequenos ajustes, ele já conseguia fazer sozinho, já fazia sozinho, já estava autorizado, uma vez que ele se tornou operador mantenedor. Então ele era treinado para isso. Então a equipe de manutenção o treinava na execução de determinado serviço, ele fazia junto com a equipe de manutenção. Em outros momentos ele fazia sob a supervisão da equipe de manutenção, ao ponto de ele poder depois ser autorizado a fazer sozinho. Mas isso é um processo de treinamento, que por sinal está aqui, ó, educação e treinamento, que é um dos elementos, é um dos pilares desse processo da manutenção produtiva total. E um dos principais pilares que sustenta essa política da manutenção produtiva total, que garantia, portanto, que o equipamento pudesse operar por maior tempo, maior disponibilidade, portanto. Por quê? Porque se corrigia em termos relativamente curto qualquer avaria, qualquer anomalia que esse equipamento ora apresente. E as empresas que implantaram esse sistema, elas apresentam melhor performance, elas costumam ter melhores resultados, portanto os indicadores se fazem presentes e em maior, digamos, em percentuais maiores. Ok? Então tá aí, manutenção autônoma. Dentro desse processo, na manutenção produtiva total, a manutenção ela precisa ser planejada. Evita-se que, portanto, aquele processo do iceberg da manutenção, do efeito quebra, que eu havia mostrado para vocês logo no início, quando mostrei efeito quebra como o iceberg da manutenção. Então, dentro disso, determinados ajustes vinham dentro da ideia de melhoria contínua, melhoria específica, tá? Bem, aí determinadas melhorias específicas. O que é isso? Determinados ajustes, que aí entra a engenharia de confiabilidade, em que o equipamento com determinados ajustes ele consegue atender a determinados elementos, como o próprio nome diz, específicos, dentro de um processo e baseado naquele ciclo do PDCA, tá certo? Que é justamente a ideia como é que eu diria? Do processo de melhoria mesmo contínua, como eu mostrei para vocês o exemplo da questão do primeiro telefone sem fio, e hoje o smartphone extremamente completo, com qualidade em termos de resolução, em termos de tempo de bateria e tudo mais, tá certo? Então, baseado nessa ideia. Mas que para isso ocorra, faz necessário o processo de educação e treinamento, processo de melhoria, processo de formação, processo de treinamento, tá? É aquela ideia, eu não posso jogar um homem dentro de uma jaula para tomar conta de um leão sem que eu
apresente para ele um elemento adestrador, para que ele domine a fera. Então, para que você possa dominar essa fera, no caso eu preciso estar entregando a ele uma arma, eu preciso estar entregando a ele no mínimo um chicote, uma vez que o leão já esteja treinado. Senão, eu preciso garantir que ele saia vivo, né? Então eu preciso garantir que ele saia com êxito dentro desse processo, e dessa forma é necessário garantir esse treinamento. E as empresas que que melhor, digamos assim, apresentam melhores resultados, elas têm isso bem claro, de que à medida em que investe em seus funcionários e faz com que ele consiga desenvolver da maneira mais satisfatória possível seus serviços, treinando esse funcionário, resulta, portanto, em melhor satisfação por parte dele e, consequentemente, melhores resultados por parte da empresa. E elas costumam investir maciçamente dentro desse processo, montam cronogramas baseados nessa ideia de treinamento durante o ano dentro de determinadas áreas, tá? E aprimoramento, portanto, da sua mão de obra, da sua equipe. Daí vem um outro elemento, é gerenciamento antecipado. E como isso é feito? A partir da análise dos dados. A partir da análise do dado, verifica quais ações devem ser implementadas dentro do processo, e dessa forma evita-se aí o fator quebra, reduzindo custos e aumentando a performance do equipamento, melhorando a performance do equipamento e ampliando, e portanto, a sua vida útil, e garantindo dessa forma um maior, como eu diria para vocês, garantindo dessa forma maior disponibilidade dos equipamentos, certo? Aí ele vem falar com vocês, portanto, um outro elemento é o processo de segurança, tá? E a questão do meio ambiente. A ideia é que aí normalmente a equipe de segurança do trabalho vai estar junto com o pessoal. A questão do impacto, aí vem o cuidado que se deve ter com a questão ambiental, voltada para a questão das ISOs, tá? Os sistemas de certificação de qualidade dentro das empresas de médio e grande porte. E dentro disso daí vem, dentro do âmbito da manutenção, a questão de a utilização de algumas vezes desengraxantes, determinados produtos, para evitar que haja um impacto grande na questão ambiental, certo? E é o melhor uso, portanto, também dos elementos presentes dentro da empresa. E aí vai impactar no outro processo aqui embaixo, que é o 5S, que funciona como base para a sustentação dos pilares, aí, portanto, do processo de manutenção produtiva total. E a manutenção da qualidade, tá? E aí vai a gente... dentro desse processo, tudo isso se busca trabalhar de modo a garantir uma melhor qualidade na efetivação das ações propostas pela empresa. E por fim, na verdade, eu digo por fim, mas elas estão imbricadas, elas estão em paralelo, elas funcionam em conjunto, tá? Aí vem a questão das áreas administrativas, que vão estar observando a questão do cenário, vão estar trazendo aí, portanto, estratégias para garantir que os treinamentos sejam executados, para garantir que as melhorias contínuas sejam aprimoradas e sejam garantidas. Aí vai verificar a relação de custos, tá? Por isso, na execução de qualquer plano 5W2H, faz-se uma análise, portanto, de custo, porque vamos imaginar um equipamento que algumas vezes não está atendendo às condições de operação, às condições de produção. E dessa forma, fazendo análise, daí os ajustes a serem feitos, o custo disso vai tornar-se o tempo elevado e pode comprometer a produção, e torna-se muitas vezes mais viável a substituição por um equipamento que apresente melhor performance
e que tenha um tempo maior de garantia. Então, é melhor que se descarte esse equipamento e se instale um equipamento mais moderno. Quem vai garantir isso? E a partir de quê? A partir da análise dos dados e dos custos. E dessa relação, isso vai ser feito ao ser apresentado um 5W2H, uma proposta de porquê, e muitas vezes justifica a mudança de material ou a mudança de fabricante, a depender das condições de trabalho, certo? E aí fica o 5S, que é uma metodologia japonesa e que acabam por impactar e muito dentro desse processo aí, portanto, da manutenção produtiva total. Então veja, esse ciclo aqui, o 5S, ele está imbricado, tá? Ele está interligado. Então são censos, 5 censos. É o censo de organização, Seitu, Seisu, tá? De limpeza, Seitsu, Seiri, tá? Então são censos, na verdade, voltados para a ideia de organização, a ideia de limpeza, a ideia de saúde, de disciplina e de utilização. E como é que isso funciona? Veja, isso aqui funciona da seguinte forma. O que aqui está hoje é utilizado. Em que situação isso é utilizado? Em quanto tempo? Qual é o intervalo? Isso aqui faz com que a gente possa, a partir daí, fazer o processo de organização. Então, aí vai se colocar aquela máxima ideia de que existe um lugar para cada coisa deverá estar em seu lugar. Portanto, aí vem o segundo senso, que é de organização. Então, se eu não utilizo, então eu utilizo em qual intervalo? Eu utilizo isso aqui quantas vezes ao dia? Eu utilizo isso aqui quantas vezes por semana? Quantas vezes no mês? E a partir daí eu vou distanciando essas coisas do meu ambiente de trabalho, da minha mesa de trabalho. Vou deixando sobre a mesa de trabalho apenas o que é de uso imediato. Demais, cada um vai estar no seu devido lugar. Precisou, peguei, usei, devolvi. É isso que faz com que, ao entrar em uma oficina, eu consiga visualizar onde é que estão todas as ferramentas, saber exatamente onde é que fica cada coisa, tá? E é possível se utilizar esse sistema porque você acaba ganhando. Ah, mas perde tempo para... Beleza. Inicialmente você pode, não é perder tempo, você vai investir tempo em fazer esse processo de selecionar o que precisa ser feito, em organizar isso, em limpar e garantir que ele fique o tempo todo limpo, tá? E se disciplinar para isso, para que você mantenha isso sempre organizado. Isso fará com que você, ao precisar de determinada coisa, você encontre. Isso faz com que algumas pessoas digam que em determinadas casas isso acontece. No escuro o pessoal consegue encontrar agulha, consegue encontrar uma vela, um fósforo, tá? Porque sabe exatamente onde está, certo? Mas para isso é preciso se organizar. É aquilo que acontece algumas vezes. Determinadas pessoas não conseguem... quando vai vestir uma roupa rápida, não consegue encontrar a meia, não sabe onde é que fica uma meia, não sabe onde é que fica essa ou aquela camisa, tá? Por quê? Porque está tudo junto, tudo bagunçado, não sabe exatamente onde é que as coisas estão guardadas ou deveriam estar guardadas, certo? Então, isso se aplica também no nosso dia a dia. Então, é algo que a empresa aplica e que muitas pessoas trazem isso para o dia a dia. E por sinal, vai ter aqui uma atividade para vocês daqui a pouco, em que vocês vão estar fazendo uso desses elementos, tá certo? Então observe aí, ó, Seri, Seitu, Seisu, Seitsu, tá? Então veja, dentro desses processos, ó, Seitu, organização, tá? A ideia de que existe um lugar para cada coisa deve estar no seu devido lugar. Então, ó, Seri, que é senso de utilização, ter só o necessário na quantidade certa, evitar desperdício. O Seitu, tá certo? Ó, senso de ordenação, lugar para cada coisa em seu lugar. Seisu, ó, senso de limpeza, limpar, inspecionar, e tá certo? Isso aqui não precisa ser exatamente em um processo de certificação, em um processo de inspeção, de auditoria externa. Não, isso se torna uma política,
tá certo, da empresa e muitas vezes uma política pessoal, tá? O senso de padronização, isso aqui é onde se define determinados processos, é aqui onde se coloca, por exemplo, a prática padrão. Algumas empresas de médio e grande porte fazem uso desse processo, prática padrão. O que é isso? É uma forma, uma sequência como as coisas devem ocorrer, como as ações devem ocorrer, tá? Da empresa. Então há um procedimento para cada coisa, tá certo? Tá aí. Eu vou estar exibindo para vocês aqui rapidinho um vídeo que vai nos ajudar a internalizar melhor esse elemento aí a partir de algumas imagens que vão ficar. Então preste atenção ao que ele está dizendo, assim como as imagens na parte do fundo aí, tá certo? Então como pano de fundo, ok? Preste atenção. Qual a relação entre 5S e o TPM? Em 1979, a Nippon Zeon, petroquímica japonesa, lançou o TPM, a manutenção produtiva total, com o objetivo de aumentar a eficiência global de seus equipamentos. Apesar de tratar o 5S como uma das atividades da manutenção autônoma, a empresa concluiu que, sem um nível avançado das práticas do 5S, o TPM apresentava muita dificuldade para avançar nos equipamentos piloto e na disseminação por outros equipamentos. Após enfatizar o 5S como base para o TPM, todos os pilares do TPM tiveram muito mais facilidade em ser executados. A empresa conseguiu ganhar o prêmio TPM concedido pelo JPM, que é o Instituto Japonês para a Manutenção de Plantas. Eu, particularmente, quando sou convidado para assessorar algum cliente na implantação do TPM, costumo avaliar como está o nível de 5S da empresa. Por conta disso, em alguns casos, eu tenho recomendado ao cliente melhorar o nível do 5S antes de iniciarmos o trabalho do TPM. O CEIRI prega que, além da racionalização dos recursos, que é um dos objetivos do pilar de melhorias específicas, há necessidade de se manter em boas condições todas as instalações, recursos e equipamentos. A restauração das condições básicas dos equipamentos é uma das atividades iniciais da manutenção autônoma e da manutenção planejada. O CEITOM, Senso de Ordenação, recomenda que todos os recursos tenham seu local de guarda definidos e identificados. Isso inclui equipamentos e seus diversos pontos, exemplos, tag, sinalização no sentido de fluxo e de rotação, sinalização de mínimos e máximos, sinalização de riscos, ou seja, todo o controle visual necessário para facilitar as atividades do operador e do manutentor e para evitar riscos. O CEISO é a atividade do 5S mais relacionada ao pilar de manutenção autônoma, já que a limpeza feita com postura de inspeção traz como resultados a identificação e eliminação das fontes de sujeira e a detecção de desgastes em sua fase embrionária. Com isso, o operador se torna um importante aliado da manutenção para o aumento da disponibilidade operacional do equipamento. O Seiketsu motiva ao operador manter sua área de trabalho livre de contaminações e seu uniforme sempre limpo. Assim são atacados os vazamentos e derramamentos provocados por problemas de conservação e ou que acarretam desgaste acelerado em algumas partes dos equipamentos. O Shitsuke contribui para vários aspectos do TPM: confiabilidade dos apontamentos feitos pelo operador, garantia de que os checklists são utilizados de maneira adequada, manutenção da limpeza do equipamento independente de cobranças ou auditorias, cumprimento das normas e dos procedimentos, melhor relacionamento entre operadores e manutentores e postura proativa dos operadores para sugerir melhorias. O pilar de manutenção autônoma já prega a prática do 5S do equipamento na primeira etapa e na periferia do equipamento na sexta etapa. Porém, a prática do 5S em todas as áreas operacionais facilita a disseminação do TPM. Na área de manutenção, o 5S facilita a ordem e a limpeza das oficinas e dos locais de trabalho, a conservação de dispositivos e ferramentas, a confiabilidade das informações e o cumprimento das normas, procedimentos e prazos. No almoxarifado, a fácil localização e a preservação de sobressalentes é um dos principais resultados do 5S. Ou seja, o 5S tem ou não tem uma forte relação com o TPM. Observe aí, então o vídeo de Haroldo ele é bastante didático, ele traz isso aí e você consegue no primeiro momento dentro de uma empresa perceber se ela faz uso dessa disciplina, dessa política do 5S,
tá? Então, ao chegar na empresa, você verifica logo a questão da utilização dos vasos, tá? Seletores, pela organização das ferramentas, se há ou não a utilização dessa disciplina. Olha a utilização das bancadas, tá? Então limpa, tudo bem distribuído, tá? A sinalização visual, tá? Então determinados elementos, quando ele disse, quando você chega em determinadas empresas que você vai estar verificando análise de risco, vai estar lá o mapeamento de risco logo na entrada, em determinados pontos. Então, pela sinalização, pelo piso, tá, o direcionamento, a questão do fluxo na tubulação, mostrando o direcionamento do fluxo, mostrando a sinalização, se há perigo em determinada área ou não, tá? Então, são elementos que sinalizam se a empresa em si faz uso ou não desses censos aí difundido pelos japoneses, certo? E para fechar o nosso encontro, como é de costume, você vai estar fazendo exercício. Que exercício vai ser esse? Ou exercícios? Você vai escolher uma atividade que você precisa fazer e você vai buscar detalhá-la em uma planilha 5W1H. Então, o que é que vai ser feito, como, por quê, quanto vai custar, quem vai fazer e quando, tá? Então, você vai estar trazendo isso aí, vai colocar em uma planilha. Se ficar com dúvida, volta um pouquinho o vídeo e vai dar uma verificada lá naquela planilha onde eu oriento você, onde eu chamo a atenção de uma das ferramentas utilizadas no ciclo PDCA. Então, para que eu possa executar, eu vou planejar, e eu planejo fazendo uso dessa planilha 5W2H. Uma outra questão que você vai fazer, você vai escolher um ponto específico e vai aplicar o Seiton, tá? O Seiton, né? Então, o que é o Seiton? O Seiton é baseado naquela ideia de existe um lugar para cada coisa deve estar em seu devido lugar. Escolhe um ponto do seu quarto, escolhe um ponto da sua mesa escolhe a sua mesa de trabalho, escolhe o quadro de ferramentas e escolhe aí, portanto, uma gaveta no seu guarda-roupa, tá? Uma série de cabides. Você vai estar escolhendo um ponto qualquer. Isso vai depender de cada um de vocês. Você vai escolher um ponto específico e vai aplicar o Seiton, certo? E tira uma foto do antes e do depois. Então você vai estar trazendo para o dia a dia uma das ferramentas propostas e, portanto, dentro da ideia de planejamento, programação, execução e controle de manutenção, que dentro das empresas, possivelmente, das empresas de médio e grande porte, já faz parte da rotina. Então, já vai estar pronto. Então, se sua carta estiver pronto, ótimo, tá? Mas se você encontrar alguma coisa que precisa ser corrigido, que pode ser corrigido dentro dessa proposta, você vai estar fazendo uso. Em algum espaço você vai encontrar onde você pode estar fazendo uso do Seiton, porque não está legal ainda. Tranquilo? Aí façam essa atividade e segue o mesmo processo. Encaminha para mim via Zap ou via e-mail, ok? Por hoje é só e até o nosso próximo encontro.